Aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem chegou aqui, que é o professor preferido de matemática, professor Jefferson, professor Equilátero. Pessoal, que fantástico, que alegria, que entusiasmo. Estou extremamente empolgado, por quê? Porque, como eu havia prometido algum tempo atrás, a gente vai começar o nosso curso de matemática básica. Matemática básica, observe bem, não é matemática fácil. Matemática básica é uma parte da matemática que alguns assuntos são extremamente importantes para os estudos posteriores de vocês, tá legal? Pessoal, é o seguinte, a ideia é ajudar aquele colega, aquela colega que está há muito tempo parado, que é um tempão que deixou de estudar matemática, que tem dúvidas de assuntos que são assuntos dos anos iniciais do colégio, perfeito? Então, é ajudar toda essa galera, que são muitas pessoas. Então, o que acontece é o seguinte, após esse vídeo, ou se você preferir agora mesmo, você vai encontrar aqui embaixo algumas teclas, alguns botãozinhos, por exemplo, do compartilhar, perfeito? Do fazer inscrição aí, inscrição no canal e também de dar o like. Tá? Se você gostar desse vídeo, se você tiver pessoas que você conhece que precisam muito aprender matemática, desde os assuntos mais básicos até os assuntos mais avançados, a gente vai fazer vários cursos aqui no nosso canal, legal? Aqui também a gente tem, então por favor, compartilha esse vídeo com essas pessoas, te inscreve no canal, meu querido, se inscreve no canal e outra coisa, dá um like se você gostar, beleza? Você vai estar ajudando muita gente, tá? Outra coisa, pessoal, nós temos aqui na descrição do vídeo as nossas redes sociais, siga a gente lá, siga o curso Equilátero nas nossas redes sociais, você vai ter muitas informações, legal? E ó, lembra, tudo que você vai aprender aqui, você vai levar pro resto da tua vida. Matemática não é só uma vez que eu assisto aula e digo, olha, eu aprendi. Não, não se aprende matemática assim. Na verdade, muitos assuntos da ciência não se aprende somente vendo pela primeira vez. Imagina esse exemplo que eu acho fantástico. Eu dou para você um livro de como andar de bicicleta, legal? Eu não dei para você uma bicicleta, eu dei um livro para você de como andar de bicicleta. Ora, o que acontece é o seguinte, você vai ler aquele livro, você vai ler 10 vezes aquele livro, você vai decorar o livro todo, mas você nunca andou de bicicleta. Será que somente com a leitura desse livro, sem nunca ter nada de bicicleta, você pode bater no peito e dizer, olha, eu sei andar de bicicleta? É claro que não. Sabe por quê? Faltou a prática. E matemática também tem disso. Matemática tem que praticar. Não basta só assistir a minha aula, voltar ao vídeo, pausar, assistir quantas vezes for necessário. Não. Você tem que ter papel e caneta, pessoal. Escrever aqui, me acompanhar nos exercícios, resolver todas as questões de novo, beleza? Se vocês quiserem mais questões, tirar mais dúvidas, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. É por ali, beleza? É assim que se aprende matemática. Matemática se aprende sujando as mãos, praticando. Legal? Pessoal, depois de tudo isso, tá legal? Eu tenho certeza que vocês vão nos apoiar nesse projeto, vocês vão aprender muito matemática, muito, e vocês vão crescer demais na vida de vocês. Vamos lá? Queridos, vamos lá. A matemática, professor, do que trata a matemática? Quais são os objetos de estudo da matemática? Sim, são somente 2 objetos de estudo. A matemática, ela pesquisa, ela estuda tudo na matemática, se resume a 2 coisas. Há 2 objetos. Quais são? Os números e as formas geométricas. Os números e as formas geométricas. E aqui nós vamos começar com os números. Como assim? Pensa comigo. Uma das primeiras necessidades do ser humano é contar. É contar. Eu já escutei alguma vez alguém dizer o seguinte, a arte de contar, a necessidade de contar é tão antiga quanto a própria raça humana. Ou seja, já existe essa necessidade da humanidade há muito tempo, desde sua origem nesse mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Imagina o seguinte, você tem um bebezinho, você está passeando com o seu bebezinho, sei lá, de 2 anos, não sei, 1 ano, 2 anos, bebezinho mesmo, tá? E vocês estão passeando num parque, numa praça, legal? Tá, você tá com o bebezinho, seu bebezinho, num carrinho de mão. No carrinho de mão já, desculpa, no carrinho de bebê. Haha, carrinho de mão? Haha, não existe não. Aí, de repente, chega alguém e pergunta, olha, fala pra você, olha, que bebê lindo, Jefferson. Quantos anos tem esse bebê? O próprio bebê responde, mas não responde através de palavras, não fala. O bebê responde como? 1, 2, 3, beleza? O bebê responde assim. Beleza? Através dos dedinhos, mostra para você através dos números, através dos dedos. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a gente chama de dígitos. Dígitos vem daí, dos dedos.
Legal? Ou seja, a pessoa já tem necessidade de contar desde pequenininho. Legal? Tá. Agora, olha só. Eu preciso falar para vocês sobre coisas interessantíssimas. Uma delas é, desde o início, desde o nosso primeiro encontro. Qual é a diferença, professor, entre número e numeral? Beleza. Número e numeral é o seguinte. Número é a ideia da quantidade. Numeral é a representação gráfica da quantidade. Como assim? Eu não estou entendendo. Imagina o seguinte. Vamos supor que eu fosse um hábil desenhista. Claro que não sou. Não sou. Muito mal. Muito. Desenho péssimo. Mas vamos supor que eu fosse um cara que desenhasse muito bem. E eu fizesse um desenho de uma pizza, tá? Aí lá vem meu amigo Juquinha. Juquinha diz, caraca, que bonito, hein? Pô, deu até vontade de comer essa pizza. Tá errado. Não tem como comer aquela pizza. Sabe por quê? Porque aquilo não é pizza, aquilo é o desenho de uma pizza. O desenho é representação gráfica de algo que está na minha cabeça, a pizza. Então, aquilo que está na minha cabeça, eu chamo de número. A representação, símbolo, a gente chama de numeral. Legal? Tudo bem? Tá. Outra coisa que você tem que aprender. Queridos, diferença de números para algarismos. Tá. Deixa eu tentar te falar de uma outra forma. Imagina o seguinte. Quando a gente aprende a escrever, primeiro nós aprendemos as letras ou as palavras? As letras. Tá? A junção de algumas letras vão criar palavras, perfeito? Tá, a mesma coisa na matemática. Você tem primeiro os algarismos e depois nós temos quem? Os números. Ainda não entendi, beleza. Olha só, vamos supor, o sistema de numeração mais conhecido no mundo, mais utilizado no mundo, é o sistema de numeração decimal, ou seja, sistema de numeração de base 10. O que é isso? É como se fosse um idioma, um alfabeto, composto de 10 algarismos. 10 algarismos, legal? Símbolos numerais, tá? Esses símbolos, sozinhos, isoladamente, também são numerais, mas eles, juntos, eles formam outros numerais, outros números. Como assim? Imagina, por exemplo, o símbolo mais famoso do mundo, como comentei agora, é o sistema de base 10. Por que base 10? Porque ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 0 até o 9 são 10 algarismos, por isso o sistema de base 10. Olha, se eu escrever lá o número 91, o número 91 é composto de 2 algarismos, o 9 e 1. Se eu escrever lá o número 213, é composto de 3 algarismos, o 2, o 1 e 3. Então tá legal. Então, os algarismos fazem o papel de letras, que também podem ser palavras, e os números numerais fazem o papel de palavras. Deu para entender mais ou menos? Beleza aí? Tudo bem? Tá. Agora, voltando a discussão sobre bebês e crianças e por aí vai. Ora, os conjuntos numéricos, que eu devia tratar muito aqui, eles começaram com conjuntos números naturais. Por que números naturais? Justamente porque os números naturais, quais são os naturais? Vou colocar aqui para você, para a gente relembrar. Cadê a minha caneta? Deixa eu colocar minha canetinha. Beleza? O conjunto de números naturais que a gente representa assim, ele é composto de quem? De 0, quem mais? De 1, quem mais? Do 2, do 3, do 4, do 5 e assim por diante. Esse conjunto não tem fim. Ele tem início, mas não tem fim. Beleza? Esse aqui é o famoso conjunto de números naturais. Tá? Aqui no conjunto de números naturais, eu uso esse símbolo que eu comentei. Mas se eu usar esse símbolo assim, ó, naturais e um asterisco, esse asterisco quer dizer o seguinte, sem o 0. Então, ele começa com 1, começa com 2, começa com 3 e assim por diante. Tá? O que é fácil perceber? Primeiro, tanto faz eu incluir o 0 ou não, o conjunto de números naturais só tem números positivos e inteiros. Traduzindo, você não vai encontrar até esse momento os números negativos e muito menos os fracionários. Beleza? Tá? Por que é o nome desse conjunto de naturais mesmo? Porque ele vem da nossa necessidade natural de contar. Nós usamos os naturais para contar e também, além de contar, para colocar objetos em ordem. Por exemplo, você vai atender, vamos lá, eu sou um atendente de um banco, Aí eu olho para a fila, tem uma fila. A fila para o matemático é uma sequência ordenada, legal? É um conjunto ordenado.
Seu conjunto ordenado, então tem que ter ordem. Então tá, eu vou atender a primeira pessoa, vou atender a segunda pessoa, a terceira pessoa e assim por diante. Ou seja, eu estou usando o conjunto de números naturais para colocar ordem. Então, os naturais, basicamente, são ou para soma, você já fala sobre isso para você, tá legal? Ou para você contar, ou para você colocar em ordem. É por isso que tem os números ordinais, ordem, e os números cardinais, que vêm de contagem. Perfeito? Tá. E, professor, quais são as operações que eu posso fazer aqui? Aqui no conjunto naturais, eu tenho duas operações aritméticas. Quais são? A adição. Lembra, a adição é uma operação. O que é operação mesmo? Vai pegar dois objetos e transformar num terceiro objeto. Tá? Isso é uma operação. Tá? Por exemplo, vou já falar sobre adição. Tá? Adição, que é uma das operações que eu tenho aqui. A outra operação é a multiplicação. É a multiplicação. Tá? Eu não tenho como subtrair e muito menos como dividir aqui nesse conjunto. Tá? Como assim? Pensa da seguinte forma. Se você pegar dois números naturais quaisquer, e adicionar um ao outro, o resultado é um número natural. Fato. Dois naturais quaisquer, a adição deles dá um número natural. Tá legal. Agora, se você pegar dois naturais quaisquer e multiplicar, o resultado também é número natural. Mas isso não acontece, sabe onde? Nos naturais com a subtração. Por exemplo, se você fizer lá 1 menos 3, 1 menos 3 é menos 2. Lembra disso? 1 menos 3 é menos 2. Tá legal. Menos 2 não é número natural. Então, nos naturais você não tem a subtração. E agora? Agora, a matemática, né? O matemático criou um conjunto maior. Que nesse conjunto maior eu tivesse lá, além da adição, da multiplicação, a subtração. Esse conjunto maior eu vou chamar de inteiros. Inteiros. Então, observe bem, nos inteiros, além do ter zero e ter números inteiros e positivos, também aqui você vai ter os números inteiros e negativos. Então, por exemplo, observa, aqui eu tenho, por exemplo, menos 2, eu tenho aqui o menos 1, eu tenho aqui o 0, tenho aqui o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Beleza? Olha só, nos naturais ele tem início, mas não tem fim. Nos inteiros não tem nem início. Reticências aqui, esses três pontinhos estão dizendo o seguinte, que à esquerda de menos 2 existem infinitos números, mas também não tem fim. Esses três pontinhos aqui quer dizer o quê? Que é depois do 3 tem infinitos números. Perfeito isso? Não tem nem início nem fim. Só que aqui eu já começo a aparecer com os números negativos. Então aqui eu tenho três operações. Quais são? A adição, a multiplicação e agora a minha subtração. Perfeito? Show de bola. Queridos, olha para cá, uma coisa muito interessante. Sabe o que é? É o seguinte, professor, naturais, você usou esse símbolo aqui. Perfeito, entendi tudo bem. Por quê? N de naturais. Mas inteiros, Zé. Por quê, Zé? Porque os conjuntos dos números naturais, dos inteiros também, na verdade, os numéricos, tá? Eles vão começar a ser sistematicamente estudado, pesquisado e analisado à exaustão, principalmente no século XIX e mais ou menos na Alemanha. E uma das pessoas que mais contribuiu para isso foi um matemático chamado Cantor, Georg Cantor. E em alemão, a palavrinha Zahl, isso em alemão, significa inteiros. Inteiros. Então, foi dado o símbolo Z justamente por causa desse detalhe. Em alemão, Zahl quer dizer inteiros. Perfeito isso? É bom saber. Lembra de novo do que eu falei? Eu comentei muitas coisas com você. Primeiro, algarismo, números, a junção de algarismos formam números e os algarismos por si só também são números. Legal disso? Falei diferente de número para numeral. Um é a ideia, o outro é a representação gráfica. Perfeito? Números naturais. Falei por que são chamados números naturais, porque é natural a arte de necessidade de contar. Os naturais servem para duas coisas, então, para contagem e para colocar números em ordem. Então, são os números cardinais e os números ordinais. Falei que se você botar um asterisco aqui, esse asterisco é horrível. Horrível. Se eu botar um asterisco aqui, esse é pior ainda. Você simplesmente tira e exclui o zero. Mas ainda aqui nesse grupo de naturais, você tem duas operações. Quais são? A adição e a multiplicação. Tá? Aí eu falei, para ter a subtração, eu vou criar um conjunto maior, chamado inteiros, representado pela letra Z. E por que Z? Z vem de Zahl. Zahl significa inteiros em alemão. E aqui no conjunto dos inteiros, você já vai ter os negativos, os zeros e os positivos. Então aqui eu tenho três operações. Perfeito? Tá legal? Bora continuar um pouco mais? Vamos adiante? Show de bola. Vamos lá. Agora, as operações
iniciais são a adição e a subtração. Professor, você está falando muito de adição e soma. Presta atenção. Adição é a operação, soma é o resultado. Subtração é a operação. O resultado se chama diferença ou resto. Diferença ou resto. Multiplicação é a operação. O resultado é produto. Perfeito isso? Lembra, adição é a operação, soma é o resultado. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, eu faço sinceros votos que vocês tenham aprendido, e isso é importante aprender, ou decorar mesmo, vou usar o termo bem claro aqui, a tabuada. Sem a tabuada, pessoal, é difícil. É que nem, por exemplo, você vai alfabetizar alguém, sem a pessoa saber quais são as vogais, quais são as consoantes, fica muito difícil de alfabetizar. Então, tem que passar pela cartilha. A mesma coisa aqui. Legal? Vamos supor o seguinte, se eu pegar lá 1 e vou adicionar esse símbolo da adição ao número 2. Isso aqui dá o número 3. Legal? Então, isso é uma parcela, 1 é uma parcela, o 2 é uma parcela e o 3 é o resultado. Esse 3 a gente chama aqui de soma. Então, só lembrando, vou encher o saco de vocês, tem que ficar muito na cabecinha. Adição, pessoal, adição é justamente a operação, é a minha operação entre, no mínimo, dois números. Quando a operação entre dois números, a gente chama operação binária, tá? E soma é o resultado. Perfeito? Soma é o meu resultado. Então, por exemplo, a soma entre 1 e 2 deu quanto? 3. Então, 3 é o resultado, é a minha soma. É o resultado. Aí, vamos supor outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse lá 125 e vou somar com o número 732. Quanto é que dá isso aqui? Aí eu penso da seguinte forma. 125, 1 ele é centena, 2 ele é dezena e o 5 funciona como unidade. Lembra disso? Não se lembra disso? Não tem problema, vou dar uma aula aqui só sobre isso. Aqui no curso vou ter uma aula só sobre classes aqui para você, tá bom? Classe simples, classe dos milhares e assim por diante. Então isso aqui, o 5 funciona como unidade, são 5 unidades. O 2 funciona como dezenas, são 2 dezenas e o como centena, é uma centena. Eu vou somar com quem? Com 732. Então, você vai colocar o 7 debaixo do 1, o 3 debaixo do 2 e o 2 debaixo do meu 5. Por quê? Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena. Simplesmente isso, tá boa? Então, vamos lá. Vamos lá. 2 mais 5 dá 7. Repetindo, sem tabuada, nada feito. 2 mais 3 deu 5. E 1 mais 7 deu 8. Pronto. Então, isso aqui nada mais é do que quem? 857. Esse é o resultado da minha adição. Isso aqui é a minha soma. Tá? Professor, agora vamos supor que eu tivesse uma situação prática. Por exemplo, eu tenho uma situação prática lá. Da seguinte forma, eu vou à feira, vou comprar um produto. O produto custou ali R$125. Vou comprar outro produto, custou ali R$732. Quanto eu paguei pelos dois produtos? Ora, eu gastei 125 no primeiro produto, gastei 732. Quanto eu gastei no total? O que eu tenho que fazer? Eu vou somar os meus gastos. Deu quanto então? R$857. Simples assim. Ótimo, é uma situação prática. Uma outra situação prática, vamos te dar um outro exemplo prático lá. Vamos supor que eu vou fazer a compra de um produto, tá? O produto custa 20, ele custa R$23, tá? E eu dei R$30, tá legal? Eu não tenho 23, eu dei R$30, tá? Quanto é que eu vou receber de troco? Observa, eu dei um valor maior do que o preço do produto que eu quero comprar. O produto custa 23 e eu dei R$30. Então, eu preciso de um dinheiro chamado dinheiro de troco. Beleza? Esse troco é a diferença entre quanto eu dei e o quanto realmente custa o produto. Ou seja, a diferença, então, é uma subtração. Então, no caso, seria
30 menos 23. Observa. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Ora, só que 30 menos 23, você sabe quanto é que é? Quanto? 7. 7. Então, queridos, a diferença entre 30 e 23 deu quanto? 7. Ora, 30 menos 23, isso aqui é igual a 7. Esse número aqui, geralmente é o maior dos dois, a gente vai chamar esse cidadão aqui de minuendo. Minuendo. O outro número que eu vou tirar do minuendo, eu vou tirar de 30, 23. Eu vou tirar de 30 a 23. Isso aqui a gente chama de subtraindo. Subtraindo. E, por final, esse bonitão aqui é a minha diferença, mas tem outro nome também. Ou resto. Diferença ou resto. Perfeito? Simples assim. Legal? Tudo bem? Isso é importante saber. Legal? Próxima questão. Vamos lá? Agora sim. Começando para valer. Vamos lá. Antecessor, sucessor, números pares e números ímpares. O que eu tenho a falar para vocês sobre isso aí? É o seguinte. Vamos lá. Se eu tiver um número qualquer, vamos lá, vou começar a abstrair. Um número qualquer, vou chamar esse número aqui de N. N. Legal? Ora, o número que vem antes dele, eu vou chamar de antecessor. N menos 1. N menos 1 é o antecessor de N. Isso aqui é o antecessor. Uma unidade antes. Então, isso aqui é chamado antecessor. Se eu tenho o número N e depois dele vem quem? O seu consecutivo ou sucessor. N mais 1. Então, isso aqui é o sucessor. Ou consecutivo. É a mesma coisa. Vamos mudar nome hoje? Vamos chutar aqui N igual a 5. Se o N for 5, aqui eu tenho 5 menos 1 é 4. Então, o antecessor de 5 é 4. Legal? Se o N for 5, 5 mais 1 é 6. Então, se o N é 5, o seu sucessor é 6. Simples isso. Tá legal? Beleza? Tá. E quando é que eu tenho números pares? Pessoal, qualquer número do tipo 2 vezes o N, 2 vezes o N, ele é um número par. Beleza? Qualquer número do tipo 2N é par. Beleza? Os algarismos que tem, os números, perdão, que terminam em, vou colocar aqui a cantinha, 0, 2, 4, 6 e 8, se eu tenho qualquer número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8, esses números são o quê? Pares. Qualquer número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Ou qualquer número do tipo 2N, ele é par. Quer ver só? Vamos supor N igual a 5. Se o N for 5, 2 vezes 5 é 10. 10, ó, termina em 0, é par. Vamos supor que o N é 4. 2 vezes 4 é 8, ó, 8 é par. Beleza? Só que se eu tenho número par, antes dele, ou seja, o seu antecessor, ele é ímpar. Então, o número do tipo 2N menos 1, ele é ímpar. É só imaginar aí, qualquer número par, se o número que eu tenho for 4, o seu antecessor quem é? 3, e 3 é ímpar. Aí, ó, interessante, se o N for 4, tá? Se eu pegar o número 4, 4 é par, tá legal. Qual é o seu sucessor? 5. Caraca, 5. 5 é ímpar. Ou seja, se o número que eu tenho, 2N, é par, o seu sucessor, quem é o sucessor dele? É só somar 1. Então é 2N mais 1. Ele também é ímpar. Resumo da história. Eu posso representar o número par da forma 2N, uma única forma. Eu posso representar o número ímpar de duas formas. Ou você usa o seu antecessor, 2N menos 1, ou você usa o seu sucessor, 2N mais 1. Perfeito isso? Show de bola. Lembra, qualquer número natural, com exceção de quem? De quem? Do 1, com exceção do 1, tá? Para muitos matemáticos, o 0 não é número natural. Qualquer número natural, ele possui um antecessor e também possui um sucessor. Legal? Um antecessor e um sucessor. Legal? Show de bola. 2N, sendo N número natural qualquer, 2N representa o número par.
Quais são os números pares, professor? São quaisquer números do tipo 2n ou números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Perfeito? Se eu tenho um número par, o antecessor dele, ou seja, 2n menos 1, é ímpar. Se eu tenho um número par, o seu sucessor, ou seja, 2n mais 1, também é ímpar. Beleza? Vamos lá. Essa questão é interessante, bora. A soma, do sucessor de número n. Ora, sucessor do número n, quem é? Se o número que eu tenho é n, o seu sucessor é quanto? 2n mais 1. Então, se eu pegar o sucessor do n mais 1, e vou somar esse número com o seu antecessor, ora, qual é o antecessor do n? É n menos 1. Beleza? Aliás, está errado, né? A soma do sucessor de n, com o antecessor de 35. O antecessor de 35 é quem? Se o número é 35, o seu antecessor é 34. Eu vou somar o sucessor de n com o antecessor de 35, que é 34. Isso aqui diz que é igual a 60. Que lindo! Eis aqui uma igualdade. Essa igualdade tem nome, é uma equação. Vou falar muito sobre isso. Vai ter uma aula só sobre equação, na boa? Legal? Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês que tem dois tipos de igualdade, tá? Uma igualdade pode ser equações, pode ser identidade, mas isso lá na frente. Dá um tempinho. Vamos lá? Então tá, já sei o seguinte, se o número tem o número n, o seu sucessor é quem? N mais 1. Então eu vou somar n mais 1 com o antecessor de 35, que é quanto? 34, uma unidade menos. Essa soma tem que ser 60. Legal, então olha só, n mais 1 mais 34 é 35. Isso tem que ser igual a 60. Perfeito. Daqui eu tiro então que n... Olha, pensa comigo, pessoal, eu tenho dois lados dessa igualdade, o lado esquerdo e o lado direito. Lado esquerdo e o lado direito. Olha, queridos, o que acontece é o seguinte, o lado esquerdo, 35, está aqui positivo, então ele vai para o lado direito como negativo. Então, quem é n? Ele vai ser 60. Lembra, de novo, repetindo, aqui o 35 é positivo e do outro lado ele fica negativo. Então, aqui é menos 35. Ó, olha o minuendo quem é? 60. Olha o subtraindo quanto é que é? 35. Então, quanto é que é o n? É 60 menos o 35. 60 menos 35, vou fazer aqui no cantinho. 60 menos 35. Quanto é que dá isso? Vamos lá. 0 menos 5 não dá. Não dá, 0 é menor. O que tem que fazer? Eu vou emprestar uma unidade para cá. Do 6, eu vou emprestar uma unidade para cá. Então, ele acabou valendo 10. Lembra? 10. 10 menos o 5 dá 5. Eu tenho 10, eu tiro 5, sobrou 5. Se o 6 emprestou uma unidade para cá, ficou valendo 5. 5, você vai tirar 3. 5 menos 3 sobrou quanto? 2. Então, isso aqui é o 25. 60 menos 35 dá quanto? 25. Pronto. Esse é o número que eu estava pensando. Pronto. Caixão para questão. Beleza? Show de bola. Pessoal, não perde o foco. Lembra? Só aprende matemática fazendo tudo de novo. Pega papel e caneta e vai resolver as questões comigo. Ah, mas eu preciso de mais questões. Não tem problema. Entre em contato comigo através das suas redes sociais. Eu vou enviar para você o material em PDF. Tá boa? Pode cobrar. Vamos lá? Próxima questão, queridos. Vamos lá. As idades do Almerindo, Astolfo e Abidoral são 3 números consecutivos. Show de bola. 3 números consecutivos. Sabendo que a soma desses números é igual a 48, sabendo que a soma desses números é igual a 48, qual é a idade da mais velha? Da mais velha? Aqui está errado, é do mais velho. Perdão, vamos lá? Deixa eu pensar da seguinte forma. Eu tenho 3 números que são consecutivos. Então tá, se o número desses aí eu vou chamar de n, qual é o consecutivo de n? É n mais 1. Se o número que eu tenho, n mais 1, o seu sucessor, ou seja, consecutivo, é n mais 1, ou seja, n mais 2. Beleza isso? De novo, se eu tenho um número lá, é n, qual é o seu consecutivo ou sucessor? É n mais 1. Beleza? Show de bola. Se eu tenho um número lá, n mais 1, quem é o seu sucessor ou consecutivo? É n mais 1, ou seja, n mais 2. Pronto. Essa soma tem que ser igual a quanto? 48. Perfeito. O n aparece 1,
2, 3 vezes. Então, é 3 vezes o n. E 1 mais esse 2 dá 3. Então, 3n mais 3 é igual a 48. Perfeito? Ora, então, 3n, pensa, é igual. O 3 do lado esquerdo é positivo. Então, para o lado direito, operação inversa vai ser negativo. Então, é 48 menos um 3. Eu tenho 48, eu tiro 3 unidades, sobraram 45. Então, 3 vezes o n é igual a 45. Outra dica, não dá para aprender matemática se não souber antes tabuada. Sai daí, termina a aula, sai daí, vai direto para a tabuada. Vou estudar a tabuada, hein? Esquece não. Então, por exemplo, 3 vezes o n é 45. Então, quem é n? O n é o 45 dividido por 3. Se o 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Ora, só que 45 dividido por 3, você vai aprender que é 15. Então, um irmão mais velho, o Almerino tem 15 anos, o Astolfo tem N mais 1, é o seu sucessivo, ou sucessor é quanto isso? 16, porque é 15 mais 1. E o outro irmão, o Abdorá, vamos supor que ele é mais velho, ele é 16 mais 2 dá, 15, desculpa, mais 2 dá 17. Então, o mais velho dos irmãos tem que idade? 17 anos. Pronto. Simples assim. Perfeito? Lembra de novo. São 3 idades. São 3 idades, não existe idade negativa. Lembra disso. Não existe idade fracionária. Então, esse número idade tem que ser inteiro e positivo. Então, é um número natural, né? Aí, ó, eles são 3 números consecutivos. Eu pensei, se uma idade deles é n, o outro é n mais 1, porque é consecutivo, é sucessor. Se essa idade é n mais 1, o outro é consecutivo, é sucessor. Então, é n mais 1, mais 1. Então, dá n mais 2. A soma das idades é igual a 48. Pronto. Depois que eu equacionei, achei o n igual a 15. Se o n é 15, 15 mais 1 é 16. 15 mais 2 é 17. Então, o mais velho é 17 anos. Tem 17 anos. Beleza? Isso? Mais uma questão direto para o caixão. Próxima questão? Vamos lá? Vamos nessa. Questão número 3. Numa subtração, a operação é subtração. Vamos lá? Numa subtração, a soma do minuendo com subtraindo e o resto é 2.160. Numa subtração, a soma de 3 números, minuendo, subtraindo e resto, ou diferença, é 2.160. Se o resto é a quarta parte do minuendo, qual o valor do subtraindo? Meu Deus! Deixa eu começar da seguinte forma. Pessoal, eu tenho minuendo, ele menos o subtraindo, isso aqui dá quem? Resto ou diferença. Lembra disso? O minuendo menos subtraindo é igual a quem? Resto ou diferença. Perfeito. Ou, se você quiser, o subtraindo do lado esquerdo está negativo, então ele passa positivo. Então, minuendo é igual ao resto mais o meu subtraindo. Perfeito? Guarda isso para mim aqui, por favor. Ele falou que a soma do minuendo com o subtraindo com o resto, isso é igual a 2.160. Perfeito? Perfeito. Só que você sabe que S mais o R é o M. Então, eu vou colocar M mais o M de novo, isso igual a 2.160. Observa, esse número terminou em 0. Se terminou em 0, ele é par. Número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 são números que são pares. M mais M, pessoal, é 2M. Então, daqui eu tiro aqui 2 vezes o M é igual a 2.160. Ora, o 2 está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, o minuendo, quem é? Ele é 2.160 sobre 2, ou que dá na mesma. Você vai pegar 2.160, você vai dividir pelo 2. Bora lá? 2 por 2 é 1. 1 vezes 2 dá 2. Para esse 2, nada. Beleza? Aí isso volta, baixa aqui em 1. Só que 1 não dá para dividir por 2. Por quê? Porque 1 é menor que 2. Não dá para dividir.
Beleza? Então, fazer o quê? Eu baixo o 6. Beleza? É isso? Só que você vai colocar bem aqui, sabe quem? O 0. 0. 16 por 2 dá 8. 8. 8 vezes 2, 16 para 16, nada. Baixa o 0. E o 0 por 2 dá 0. 0 vezes 2, 0. Morreu a divisão. Essa aqui é a divisão. Daqui a pouco a gente vai ter uma aula só sobre divisão, beleza? Infelizmente, tive que resolver essa questão e tive que falar antecipadamente de divisão. Mas daqui a pouco, mais detalhes. Próxima aula. Então tá. Então, se você pegar 2.160 e dividir por 2, deu quanto? 1.080. Então, o meu minuendo, queridos, ele é igual a 1.080. Tá legal, professor? E o subtraendo? E o resto? Aí eu pus da seguinte forma. Se o resto é a quarta parte do subtraendo, o que significa isso? O resto, ele é igual ao subtraendo dividido por 4. Quarta parte é dividido por 4. Então, o resto é o subtraendo sobre 4. Daqui eu tiro o seguinte. Se o 4 aqui está dividindo, eu ia passar multiplicando. Então, 4 vezes o resto é o subtraindo. Simples assim. Lembra dessa equação? Lembra? Vou usar. No lugar do R subtraindo, vou colocar 4R. Então, 4R mais o R é igual ao meu minuendo. Show de bola. 4R mais R dá 5 vezes o R. É igual ao minuendo, que é quanto? 1.080. O 5 multiplicando desse lado, vai passar para o outro lado dividindo. Ou seja, isso aqui te dá aqui o resto. É quem? É o 1.080 dividido por 5. Simples assim. Então, como é que eu faço para descobrir isso aí? Você vai pegar o 1.080 e você vai dividir por 5. Beleza? 1 não dá, mas os 10 dá. 10 por 5 dá 2. Ei, pessoal, por favor, a tabuada, não esquece. A tabuada. Vamos lá? 10 por 2 por 5 é quanto? 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Tá, baixa o 8. O 8 por 2, qual é o número que multiplicado por 5 dá 8 ou bem próximo do 8? Quem é? Só tem um número. 1. É o próprio 1. Porque se você bota 2 aqui, 2 vezes 5 vai passar, vai dar 10, né? Então tem que ser menor, bota 1. 1 vezes 5, 5. Para esse 8, quanto falta? 3. E agora? O 3 não dá, né? Baixa o 0. 30 por 5 é quanto? 6. Aprendeu tabuada? Já sabe tabuada? Não sabe? Então para esse vídeo, vai estudar, depois você volta para esse vídeo. Vamos lá. 6 vezes 5 é 30. Para esse 30, nada. Ou seja, resumindo aqui, pessoal, o resto aqui é 216. Tá, já sei quanto é o minuendo da 1.080, já sei quanto é o resto da 2016. E o subtraendo? O subtraendo é aqui, ó, o subtraendo é 4 vezes o resto. 4 vezes o resto. Então, o subtraendo é fácil. É só pegar o 4 e multiplicar pelo resto, que é 216. Então, eu vou pegar 216 e vou multiplicar por 4. Ó, isso aqui dá quanto? 4 vezes 6, 24. Vão 2. Fica 4 aqui. 4 vezes 1, 4. Com aquele 2 que foi? 4 mais 2 dá 6. Lembra de novo? 4 vezes 6, 24. 24 vai em 2, fica 4. 4 vezes 1, 4. Com 2 que foi? 6. Beleza. E 4 vezes 2 dá 8. 8. Então, teu subtraindo é 864. Esse é o valor do meu subtraindo. Simples assim. Beleza? Essa questão é interessantíssima porque ela envolveu ali mais de uma operação matemática. Ela envolveu subtração, envolveu divisão, envolveu multiplicação. Não se preocupe, não tenha medo. Veja e reveja essa questão várias e várias vezes. E outra coisa, vou deixar com o coração mais calmo. Eu vou ter uma aula especificamente sobre multiplicação e divisão, na boa? Somente sobre esses dois assuntos. Beleza, calma? Na boa? Calma aí. Vamos lá. Próxima questão, vamos lá? Vamos lá. Queridos, a soma de 3 parcelas é 8.740. A primeira é 4.319 e a segunda é 1.843. Beleza, determine quem? A terceira parcela. Olha, como é que eu posso determinar a terceira parcela? Eu penso da seguinte forma, pessoal. O cidadão falou para mim que são 3 parcelas, né? Beleza, a primeira é quanto? 4.319. A segunda parcela é quanto? 1.843.
843. E a terceira parcela, eu não sei. Vou usar uma letra. Quando eu não sei, vou usar uma letra. Vou usar uma letra lá chamada D. D. Não sei quem é D, vou calcular o D. E a terceira parcela. Você dizer o seguinte, que a soma dessas três parcelas é quanto? 8.740. Legal. Agora, eu acho interessante, dessas três parcelas aqui do lado esquerdo, eu vou pegar as duas primeiras que eu conheço e vou somar. Bora lá? Aqui no cantinho? Vou somar. 4.319. Vou somar com quem? 1.843. Bora somar? 9 mais 3, quanto é? Conta nos dedos, não sabe? Conta nos dedos. O negócio é resolver. 9 mais 3 é quanto? É 12, rapaz. É 12. 12. Fica um 2 aqui e um vai lá para cima, tá? Beleza? Esse 1 foi lá para cima, 1 com esse 1, 2. 2 mais o 4 é 6. Show de bola. 3 mais o 8. 3 mais 8 é 11. Fica 1 aqui e 1 vai lá para cima. 1 que foi lá para cima com 4, 5. 5 mais esse 1, 6. Então, queridos, esses dois números aqui somando dá 6.162. Isso mais esse número D, que é a terceira parcela que eu quero calcular, é igual a 8.740. Aí o que eu penso em fazer? 6.162 não tem sinal na frente, tem? Não. Quando não tem sinal na frente, pessoal, porque o sinal existe, é positivo. Aprende isso. Quando tem sinal na frente, é positivo. Se ele é positivo do lado esquerdo, ele vai negativo para o lado direito. Então, a terceira parcela D, ela vai ser igual a 8.740 menos 6.162. Então, a terceira parcela é só fazer essa subtração. Então, olha lá. Se eu pegar lá 8.740 menos, vamos lá, 6.162. Dá quanto isso, hein? Vamos lá. 0 menos 2 não pode. 0 é menor que 2. E eu te ensinei que tem que fazer, pega uma unidade do lado esquerdo e coloca para cá. Então, era 0. Se eu botei uma unidade, vai ficar 10. 10, lembra disso? 10 menos o 2 dá 8. Ora, era 4. Se emprestou uma unidade, ficou valendo 3. 3 não dá. 3 menos 6 não dá. O que eu faço? Um procedimento. Pego uma unidade do 7 e coloco aqui. Então, agora é 13. 13 menos o 6 é 7. Era 7, emprestou uma unidade, ficou valendo 6. Espetacular. 6 eu tiro 1, sobrou 5. 8, você tira 6. 8 você tira 6. 8 menos 6 é 2. Pronto. Simples assim. Então, o número D, a terceira parcela é quanto? 2.578. Essa é a terceira parcela famigerada. Próxima questão? Vamos lá? Tá aprendendo? Tá muito rápido? Tá devagarzinho? Calma, eu preciso dos teus comentários, hein? Coloca os comentários aqui, na boa? E lembra, eu tenho vasto material desse assunto para vocês, todo em PDF. Vamos compartilhar. Entre nas nossas redes sociais, na boa? Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 5. Bora lá? Escreva todos os números que podemos formar utilizando sem repetição os algarismos 1, 4 e 8. Depois que eu escrever todos os números utilizando 1, 4 e 8, vou fazer o quê? Qual a soma desses números? Então, essa é chamada questão combo. Por que combo? Porque são 2 em 1. Observa que ele pede para eu formar todos os números e depois que eu formar todos os números, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Então, olha só. Vou formar números onde eu não posso repetir os algarismos. Vou começar pelo 1, lógico. Então, olha só. Você concorda comigo? Ordem crescente. O primeiro número seria 1, 4, 8. Beleza? O outro número seria quem, pessoal? Fixando 1. Fixando 1 seria 1, 8, 4. Beleza. Eu acho que eu não tenho mais como formar números utilizando esses algarismos começando pelo 1. Já esgotei começando pelo 1. Então, vou começar agora pelo 4. 418. Depois, 481. Começando pelo 1, esgotei, formei todos. Começando pelo 4, esgotei, formei todos. Então, agora começando pelo 8. Vamos lá. Seria 800 e quem? 14. Depois, 800
Fica em 41. Pronto. Então, aqui, todos os números que eu posso formar, beleza? E agora, vou fazer o quê? Eu vou somar esses números todos, legal? Agora é só, vamos lá. Vou ter lá 1, 4, 8. Depois, 1, 8, 4. Depois, 4, 1, 8. Depois, 4, 8, 1. Depois, 8, 1, 4. E por último, 8, 4, 1. E vou somar todos eles. Calma, muita calma, porque esse procedimento exige muita atenção. Vamos lá? Queridos, bem devagarzinho, vamos lá. 8 com 4, tabuada. Agora é a hora da tabuada. 8 mais 4 é 12. 12 mais 8. 12 mais 8 é quanto? 20. 20 mais 1. 20 mais 1 é 21. 21 mais o 4. 21 mais 4 é 25. 25 mais 1 é 26. Ficam 6. Vai o 2 lá para cima. Muita atenção. 2 foi lá para cima, mais o 4, 6. 6 mais o 8, 14. 14 mais 1, 15. 15 mais 8, 23. 23 mais esse 1, 24. 24 mais o 4, 28. Fica 8, vai 2 lá para cima. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 8 é 28. Pronto. Eis a soma daquelas 6 parcelas. Show de bola? Bacana aí? Tudo bem? Pronto. Formamos todos os números com aqueles 3 algarismos, sem repetição. Deu um total de quanto? 6 números. E logo depois pegamos os números e somamos. Achamos 2.886. Legal? Mais uma questão direta para o caixão. Vamos lá? Próxima questão de número 6. Numa subtração, a diferença é 26. Numa subtração, a diferença é 26. Se aumentarmos, colocar aqui solução à questão. Se aumentarmos 8 unidades o subtraindo, se aumentarmos 8 unidades o subtraindo, qual será o novo valor da diferença? Show de bola. E se o minuendo for aumentado em 4 unidades nessa primeira subtração? O que vai acontecer? Aí eu penso da seguinte forma, pessoal, nessa subtração você tem lá o minuendo menos o subtraindo, que dá o resto ou diferença, que no caso é quanto? 26, tá? Situação número 1. Aí olha o que acontece na situação número 2. Se aumentarmos 8 unidades o subtraindo, ou seja, é o minuendo menos, aqui eu vou colocar o subtraindo mais 8. Isso aqui é igual a, não sei, vou chamar D. É esse valor que ele quer saber. Quem é D? Vou chamar isso aqui de 8. Na boa? Solução número 2. Questão número 2. Ora, se eu fizer o seguinte aqui. Minuendo menos, subtraindo mais 8 é D. Olha o que eu penso em fazer, queridos. Tá vendo esse negativo? Isso aqui eu vou reescrever. Isso aqui seria M. Esse menos, ele serve para o S de subtraindo e serve para o 8. Menos aqui, ó. Serve para o S, serve para o 8. Então, é menos S, menos 8. Legal? Isso aqui é igual ao número D. É o número D. É o valor da minha nova diferença. Só que você sabe quem é M menos o S. É 26. Então, aqui eu posso ver o seguinte. Eu vou tirar M menos o S e vou substituir pelo 26. Então, é 26 menos o 8. Isso é o D, ou seja, o valor da minha nova diferença. 26. Se você tirar 8, sobrou quanto, hein? De cabecinha, 26 menos 8 deu quanto? 18. Então, 18 é o valor dessa minha nova diferença. Simples assim. Não acabou, tem mais. E se o minuendo for aumentado em 4 unidades na primeira subtração? E aí? Aí, em vez de eu ter M menos S vai ser igual a 26, você vai ter M. Eu vou aumentar mais 4, menos o S,
Isso igual a 26. Vamos trocar de posição? É porque eu posso trocar de posição. Então, M menos o S mais 4 é igual... Opa, aqui não é 26. Claro que não, professor. Se você aumentou uma das parcelas entre fatores, muda. Vou chamar aqui então de D'. Tá legal? É o novo valor da minha subtração. D', tá? Só que você sabe que M menos o S é quem? 26. Então, é 26 mais o 4. Só que 26 mais 4 é quanto? 30. Então, 30 é igual ao novo valor da tua diferença. D'. Pronto. Se eu aumentar o subtraindo 8 unidades, a diferença de 26 passou a ser quanto? 18. Se eu simplesmente aumentar o minuendo em 4 unidades, a diferença nova deu quanto? 30. Simples assim. Beleza? Tudo bem até aí? Qualquer dúvida, manda para mim que vou ter todo o prazer do mundo em responder. Eu quero teu crescimento, hein? Bora trabalhar juntos. Não se aprende matemática só assistindo. Não existe. A forma de aprender não é passiva, é ativa. Papel e caneta aí. Bora trabalhar juntos, beleza? Acabou a inércia. Bora, próxima questão? Vamos lá? Questão número 7. Numa subtração, o resto é 5.344. 5.344. Beleza? O subtraindo é 3.022. 3.022. O resto é 5.344. O subtraindo é 322. Determine o minuendo. Ora, numa subtração é minuendo menos subtraindo é igual a diferença ao resto. Diferença e resto é a mesma coisa, lembra disso? Então, vamos substituir. Minuendo menos, quanto subtraindo? 3.022. Isso igual ao resto, que é quanto? 5.344. Simples assim. Queridos, nessa igualdade, o 3.022 está negativo do lado esquerdo. Vai passar para o lado direito positivo, ou seja, o minuendo é igual a 5.344 mais, era negativo, veio positivo, 3.022. Pronto. Então, vamos somar aqui no cantinho, bora lá? 5.344, vou somar com 3.022. Perfeito isso? Se você fizer isso aí, ajuda lá. 4 mais 2 é 6. 4 mais 2, 6 de novo. 3 mais 0, 3. E 5 mais 3 deu 8. Pronto. Então, o minuendo dessa subtração, ele é 8.366. Simples assim. Lembra, minuendo menos subtraindo é igual resto ou diferença. É a mesma coisa. E só como é fácil? É muito fácil. Está começando a aquecer? Está começando a aquecer? Show de bola. Mais uma questão direta para o caixão. Vamos lá? Próxima questão? Questão de número 8. A questão do bom e velho almerindo. Almerindo, olha lá. Você percebeu que cada questão você está subindo o grau de dificuldade crescente, ou seja, está subindo o grau de dificuldade de maneira bem sutil, bem leve, sem dificuldade alguma? Certo? É assim que vai ser o nosso curso de matemática básica. Vamos lá, queridos? Vamos lá. Almerindo pensou em um número. Que número foi esse? Eu não tenho a menor ideia quanto é. Vou chamar de X. X. Não sei quem vai chamar de X. A seguir, adicionou 10 a esse número. Então, vou ter X mais 10. Beleza? Depois, subtraiu 13 desse número. Então, vou chamar X mais 10 menos um 13. Isso aqui é igual a 12. Eu obtendo 12. Então, isso é igual a 12. A pergunta é, quem é esse número que o menino pensou? O X. Ora, isso aqui vai ser X mais 10 menos 13 igual a 12. Me ajuda? O 13 aqui está negativo, passa para o outro lado positivo. E o 10 que está positivo faz o contrário, passa negativo. Ou ainda, o número que eu estou pensando, eu não, o almerindo vai ser igual a 12. Lembra, o 13 era negativo, passou positivo, então é 12 mais 13. O 10 que era positivo passou negativo, então aqui é menos o 10. Bora para parte, bora? Vamos lá. Se eu pegar o 12, queridos, mais 13,
Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Lembra disso, hein? 2 mais 3 é... Cara, você já sabe a tabuada. Não sabe? Não tem problema, vergonha nenhuma. Conta nos dedinhos. 2 mais 3 é quanto? 5. Show de bola. Unidade, dezenas agora vai. 1 mais 1 é 2. Então, professor, o x, um número desconhecido, é igual 12 mais 13. Eu acabei de somar, deu quanto? 25. Então, é o 25 menos o 10. Olha, se eu fizer agora 25 menos o 10, bora lá, faz esse exercício? 5 menos o 0, eu tenho 5. Tirei nada? Então, não tirei nada, restou 5. 2, eu tirei 1. 2 menos 1 sobrou 1. Então, pessoal, esse número desconhecido é o 15. Pronto, esse é o desconhecido, pensado pelo meu amigo Almerindo. Queridos, mais uma questão direto para o caixão. Queridos, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu estou satisfeito com o desenvolvimento de vocês, com interesse, beleza? Lembra, esse é o primeiro degrau de uma série infinita de degraus. Eu vou estar sempre lá de vocês. A gente vai trabalhar, toda semana você vai ter um vídeo novo aqui, legal? E ó, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Lembra disso, o Instagram vai estar aqui, todas as redes sociais da gente vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Compartilha esse vídeo com todos os seus colegas que estão parados, colegas que têm dificuldades, perfeito? Compartilha que isso aqui vai ajudar muito vocês. Se inscreve no canal, meu querido, beleza? E dá um likezinho aí, isso vai ajudar muita gente, beleza? Pessoal, até a próxima. Tchau!